Boa tarde, tudo bem? Aqui é o Henrique e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre aritmética de ponteiros e vetores, né? Bom, vamos começar falando então o que é um vetor. Vetor é uma estrutura de dados, né? Talvez a mais simples, que consiste na gente armazenar uma lista, né, de elementos do mesmo tipo. Então, por exemplo, né, um vetor de inteiros, né, seria um vetor que tem um número de posições, né? Então aqui, ó, ele tem um tamanho e eu vou adicionando elementos nele, né? Aí cada elemento ocupa uma posição. O vetor que a gente vai trabalhar hoje é o vetor estático. A principal característica do vetor estático é que você tem um tamanho fixo, né? Você precisa criar ele com um tamanho e ele vai ter esse tamanho para sempre, né? E por isso mesmo tem uma coisa muito importante que a gente não pode fazer e eu já vou mostrar. Outra coisa sobre os vetores no C, né, e isso em qualquer linguagem, é o índice, né? O índice é a forma com que eu acesso os elementos aqui dentro, né? Se eu quero, por exemplo, acessar o elemento que está na posição 3, né, que no caso é o próprio 3, eu tenho que acessar o índice 2, né? Por quê? Porque a gente começa a contagem do zero, né? Então, essas são as posições desse vetor, né? Então, o índice, né, ele vai de 0 até o tamanho menos 1. Vou chamar o tamanho de n. Por isso mesmo, né, que a posição ela é o índice mais 1. Então, se eu tiver, por exemplo, se eu quiser encontrar acessar o elemento que está na posição 100, eu preciso acessar o índice 99, né? Eu posso usar essa fórmula aqui, mas é tão simples, né? Que óbvio que não precisa, né? E bom, como é que eu declaro um vetor estático? Você usa aqui o tipo que você quer, no caso eu vou usar inteiros. Você coloca o nome e coloca um colchete, né? Com o tamanho. Esse tamanho aqui, ele deve ser passado um número. Ele é uma constante. Eu posso, por exemplo, fazer aqui um const int x igual a 2, né? Isso aqui é uma variável constante, né? E colocar aqui o x é uma das formas. Ou então eu posso também fazer o seguinte, né? Criar aqui em cima um define, né? Define n100. Isso aqui é uma variável global, né? É uma constante, o n, e aí eu posso colocar aqui, ó, para todos os meus elementos, para todos os meus vetores, né? Isso quer dizer que o vetor eu tenho que usar tudo? Não. Você pode usar, por exemplo, eu coloquei ali um vetor de 100. Quer dizer que eu tenho que usar os 100 elementos? Não. Mas você tem que colocar 100 porque você tem que ter uma margem de erro, né? Porque você não vai poder mudar depois. E aí, o que acontece, né? Como é que faz para a gente poder mexer nesse vetor aqui, né? Eu posso fazer o seguinte, né? Vamos supor que eu queira utilizar a posição 0, né? Ou melhor, a posição 1. Então, eu tenho que acessar o índice 0. Eu vou colocar lá que tem 2. Eu vou falar que na posição 1 tem menos 50. Tá? Eu gosto de deixar números bem diferentes para não dar nenhuma coincidência, do tipo, a posição está igual ao número, confundir e tal. Então, aqui, ó, quando eu rodo esse código aqui, ele vai aqui, ó, mostrar para a gente que na primeira posição, que é o 0, tem 2 e na posição 1 tem menos 50. Tá? E o vetor, né, ele é nada mais, nada menos do que um ponteiro. Então, se eu declarar aqui um ponteiro P, né, dessa forma aqui, e fazer esse ponteiro acessar esse vetor, ó, P igual a array, vocês vão ver que se eu acessar o conteúdo de P, né, se eu fazer um printf aqui, ó, vamos fazer um teste aqui para vocês verem, tá? %d, né, barra n, tal conteúdo de P. Vocês vão ver que ele vai acessar exatamente o que? Ele vai acessar a posição 0, né? E eu vou mostrar por que que isso acontece, né? Porque quando a gente declara um vetor estático e iguala ele a um ponteiro, né? Faz um ponteiro receber ele, aqui, ó, vamos lá, 2, que é exatamente a posição 0. É porque, na verdade, existe uma coisa
que chama aritmética de ponteiros, que é o quê? Quando você faz isso aqui com o vetor e você acessa o conteúdo, é como se você estivesse fazendo isso aqui, ó, né? O conteúdo de P mais 0. Eu posso acessar também, ó, o asterisco, né? O conteúdo de P mais 1. Esse P mais 1 é a próxima posição. Não quer dizer que é o endereço imediatamente à frente dele. Pode ser que lá na memória esse vetor esteja assim, ó, o 0013 está aqui, né, que é a primeira posição, aí o 004 está aqui, só que aí o próximo elemento, né, ele vai estar, sei lá, no 010, né? Então não é que a gente está acessando um elemento sequencialmente na memória. A gente está acessando de acordo com o array. O array, né, a declaração do array é necessária, porque aí a linguagem, né, em contato com em comunicação com o sistema operacional, vai alocar a memória, né, de forma certa para a gente poder utilizar isso aqui. Não é que eu vou declarar um ponteiro aqui e já vou sair fazendo isso aqui, não. Porque aí você vai estar acessando memória que pode ser inválida, memória que você não conhece, e a gente não pode fazer isso. Como eu também posso fazer o seguinte, né? Vocês estão percebendo que eu estou sempre somando aqui, né? Somando 1. Eu posso muito bem fazer, por exemplo, aqui, ó, um P++, né? Vocês não concordam comigo? Ó? Vou fazer aqui, ó, P++. Quando eu faço P++, eu estou incrementando P, né? Eu estou fazendo ele caminhar para a próxima posição, né? Então, aqui, ó, quando eu rodo isso aqui, ele vai printar menos 50, que é exatamente o conteúdo do 1. Né? E se eu fizer P menos menos, ele vai voltar para trás. Então, baseado nesses conhecimentos aqui, vamos fazer duas funções em que a gente vai conseguir alterar, escanear esse vetor. Né? No caso, como ele tem 5 elementos, vai ficar bem fácil. Né? Vou criar uma função aqui chamada void, vou chamar ela de scanv. Essa função, scanv, ela vai receber aqui um ponteiro, né? Um ponteiro A, né? E o que eu vou fazer? Eu vou fazer dos dois jeitos. Ou a gente pode simplesmente fazer um for, né? For int igual a 0 e menor que n, né? Veja bem como é que funciona. Eu vou acessar do 0 até o n menos 1, né? Porque como é inteiro, ele vai pulando de 1 em 1. O elemento que vem antes do n é o n menos 1. A gente faz scanf %d endereço de A na posição i, né? Se eu fizer isso aqui, né, e chamar a função, né, scanv, e colocar o array, tá? Vocês percebem que eu não estou fazendo nenhum tipo de, por exemplo, eu não estou fazendo, colocando endereço e tal, envolvendo por um ponteiro, porque o vetor estático a gente não precisa, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar esses elementos aqui, ó. Ó, quando a função acabar, quais são meus elementos? 1, 2, 3, 4, 5. Né? Ou eu posso fazer o seguinte, né? Essa aqui eu vou chamar de 1, tá? Porque existe outro modelo, né? Que eu posso fazer também, né? Vou fazer aqui, ó, void scanv2, né? Vou passar aqui um int a também, né? Eu posso dar outra interpretação para esse a. Eu posso fazer, por exemplo, assim, ó, declarar aqui um int k igual a n e fazer while k menos menos, né? Ou seja, o while, né? Toda vez que a gente tiver aqui um if, né? O zero ele vai ser entendido como se fosse falso, né? Então, quando eu fizer k menos menos, né? O que é k menos menos? É k igual a k menos 1. Então, quando k for 1, certo? O que vai acontecer? 1 menos 1, 0. Né? Na verdade, isso aqui vai acontecer quando k for 0. Né? Quando k for 0, ele vai parar. Né? Então, aqui, ó, por exemplo, eu vou fazer aqui scanf, certo?
%d, o endereço de A, certo? Aí eu vou fazendo A mais mais. E aí, né, esse A aqui, ele está na primeira posição. Vamos chamar aqui, ó, scan V2, né? Eu posso passar o array, certo? Para ele, tá? Que eu tá fazendo uma coisa errada, né? Vamos rodar de novo aqui, tá? Perdão aí. Depois eu vou explicar para vocês o que aconteceu, né? Então aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza, agora acho que foi. Deixa eu ver, agora sim, tá? É porque que acontece, né? A gente, fazendo daquele jeito ali, o A, ele já é um ponteiro. Se eu acessar o endereço dele, eu estou acessando um ponteiro para ponteiro. Mas o que eu quero é escanear eu quero escanear o endereço, né? Daqui do A na posição tal. Então eu preciso acessar o conteúdo, né? Primeiro, né? Então o endereço do conteúdo, né? E aí no caso aqui, né? Quando eu faço A mais, aqui vai ficando aqui, ó, o A vai ficando A mais 1, A mais 2, tá? Ficou meio confuso, mas é porque é basicamente isso, né? Quando você tem ali, ó, o A, né? O A ele é um ponteiro, certo? Então, eu preciso sempre, eu quero escanear sempre o valor dele, né? Então, o A ele vai conter outra variável dentro dele, e essa variável, né, ele vai conter um endereço, e esse endereço ele vai conter o valor, né? Como é que eu faço para escanear esse endereço aqui? Eu preciso primeiro acessar o conteúdo, que vai ser isso aqui, e depois conseguir mudar o valor desse endereço aqui. Então, no caso aqui, eu mudo para 3, eu mudo para 4, né? Dessa forma. Porque se eu estiver fazendo o endereço de A, aí eu estou querendo encontrar outro ponteiro, que eu nem sei se existe, que tem o A como endereço, certo? Então, é basicamente isso. Eu não posso também fazer o quê? Fazer só A, né? Que o A, se eu fizer só A, né? Deixa eu ver se eu posso. Porque às vezes pensei aqui uma coisa aqui agora, só testar, tá, gente? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu acho que não pode, mas... Nossa, gosto de pimenta na boca. O que é isso, gente? Será que eu comi alguma coisa lá? Tava numa festa? Pode. Você pode colocar só A, tá? Também funciona, né? Eu tava aqui pensando, né? Você pode colocar só A, porque aí é a mesma... você tá fazendo isso também, né? O ponteiro já é um endereço, né? Então, você pode fazer o scanf já. Beleza? Então, dessa forma aqui, a gente consegue ver, a gente consegue escanear os elementos desse vetor, certo? E, de novo, a gente não pode fazer isso aqui, ó, criar uma variável n, fazer scanf dela, então, scanf %d, escanear o endereço de n, né? Escanear o valor de n, né? Através do endereço, e vir aqui e passar o n aqui. Por que não pode? Não pode porque, veja bem, quando o compilador vai saber qual o valor de n? Ele só vai saber na execução. Então, o programa só vai saber quantos blocos de memória ele vai ter que colocar quando você já estiver rodando o código. Isso é alocação dinâmica. Isso não é alocação estática. Isso aqui está errado, tá? Isso aqui está errado. Eu vou escrever isso aqui, tá? Mas isso aqui não deve ser feito, tá? Isso aqui é um erro brutal, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Eu vou comentar aqui, tá? Opa, comentar é assim, aliás, ó. Aqui, ó, eu vou comentar aqui esse pedaço, esse trecho de código aqui, ó. Beleza, então, isso aqui está errado, né? Isso aqui está errado, não pode, tá? Enfim, é isso aí, tá? Tem um pedaço de pimenta aqui na minha boca mesmo, que eu o vídeo inteiro gravando aqui esse negócio. Mas, muito obrigado, tá? Por terem assistido e até mais, tá? A gente vai usar muito isso aqui em outras estruturas de dados que a gente for fazer, né? Então, muito obrigado e até mais. Falou!